Secretário, qual a dimensão do setor primário e a sua importância para a economia de Santa Catarina? Olha, o setor primário, o setor produtivo agrícola propriamente dito em Santa Catarina corresponde hoje a 37% do PIB. Então veja você que, apesar do número reduzido de pessoas que estão no campo, o volume do que se produz em Santa Catarina. Nós temos um estado de pequeno porte, mas a nossa produtividade ela lidera em alguns setores a nível nacional. Estamos entre os maiores produtores de suínos, de frangos. Então nós temos aí realmente liderança no Brasil em diversos setores, apesar do espaço pequeno do nosso estado. E quais são as prioridades da sua gestão no comando da Secretaria da Agricultura para esse segmento tão importante? A nossa prioridade é combater o êxodo rural, que não é tão simples. Não é só com políticas públicas que se combate. Nós temos que mudar a concepção, a conscientização do produtor rural e criar uma expectativa maior para o jovem de que o campo pode ser interessante também no futuro. Mas a nossa missão neste momento de governo, é levar aquilo que falta para o produtor rural. São equipamentos importantes, como por exemplo, hoje, não há como uma família, por mais distante que esteja, do perímetro urbano de uma cidade, não ter um telefone fixo em casa, a internet à sua disposição, não só para o trabalho escolar do filho, mas para a administração desta empresa rural. Bom, o aspecto da comunicação é super importante. Mas de que maneira, secretário, o senhor vai realizar esse projeto de levar a internet banda larga para o campo e a telefonia móvel e telefonia fixa? Nós precisamos, obviamente, levar a telefonia fixa e a internet banda larga e, no segundo momento, o celular em todo o perímetro catarinense, nós precisamos iniciar com as empresas concessionárias, que são aquelas que detêm o direito de explorar a telefonia em nosso estado. Paralelo a isso, também existe outro mecanismo, que é o que nós faremos. O projeto de implantarmos a telefonia fixa via rádio no nosso estado é o que deverá ocorrer por uma questão de custo e benefício e junto com a internet banda larga. Isso tudo, a priori, será investimento próprio do governo do estado de Santa Catarina. Bom, outro projeto que particularmente eu julgo da maior importância e o senhor está envolvido nele, eu queria que o senhor falasse a respeito, é sobre a lei federal que cria a figura do microempreendedor rural. Aí tem tudo a ver com a questão do êxodo rural. Quando se fala isso, é dito por muitos governadores que passaram pela gestão em Santa Catarina, todos, de alguma maneira, tentaram combater o êxodo rural, mas foi um embate com pouco êxito, porque o êxodo continuou ocorrendo e vai continuar acontecendo. Nós temos exemplos em Santa Catarina de famílias de produtores que têm um poder aquisitivo elevado. Carro 0 quilômetro, boa casa, apartamento na praia, uma grande produção agrícola, mas o pai e a mãe não querem que o filho seja agricultor. Querem que o filho seja médico, advogado, empresário, mas não quer que seja produtor. Quer dizer que se o alto poder aquisitivo pensa isso, imagine o pobre, o que ele quer para o seu filho? Então o que nós imaginamos? Quando você cria a figura do empreendedor rural, o jovem tem um desejo de ser empresário. E o que impede de ser empresário do campo? É a legislação atual do Brasil. Então nós pensamos em criar essa figura onde cada propriedade rural possa se transformar numa empresa, porém sem novos tributos, permitindo que o produtor continue contribuindo da mesma forma como está, mas tendo uma nova figura jurídica. Santa Catarina é um estado que é caracterizado por minifúndios. E se houver tanta partilha da propriedade, nós corremos o risco de ter propriedades com até 2 hectares. E o caso da figura do empreendedor rural elimina essa necessidade de partilhamento quando tem mais de um herdeiro naquela família proprietária. Nós temos 2 fatos, inclusive, ligados diretamente a essa proposta. O primeiro deles, que é a questão do êxodo ainda, nós temos 29.500 propriedades em Santa Catarina cadastrados que não têm mais sucessão. Os filhos foram embora, o pai e a mãe têm mais de 50 anos, pressupõe-se que em 10 ou 15 anos estas 29.500 propriedades poderão ser anexadas a outras propriedades, fruto de comercialização. Santa Catarina vai largar na frente. Isso depende de uma lei federal que nós estamos tentando encaminhar. Mas as ações e a prática, Santa Catarina adota agora. Com a internet no campo, telefone fixo e agora com os programas de governo que vamos lançar, nós passamos a tratar o produtor como empreendedor. Em Santa Catarina, nós temos empreendedores rurais, que é a realidade do nosso estado. Afinal de contas, a agricultura familiar no Brasil que deu certo é a nossa, não é por programa de governo. É pela realidade que o nosso povo vive, pelo associativismo que nós temos aqui, pelo cooperativismo que é muito forte
Então é uma realidade que independe de governo. Agora, se o governo puder dar uma ajuda, não é simplesmente dinheiro, é projetos que fixem o jovem e o homem no campo. É isso que o governo do Estado e nós pretendemos em Santa Catarina. E a propósito do cooperativismo, que ações o secretário pretende implementar para dar suporte, para desenvolver mais esse conceito do cooperativismo que é tão forte em Santa Catarina? Ao assumirmos, primeiro ponto, nós procuramos aqui as cooperativas para estarmos muito próximo desse setor importante que organizou a agricultura familiar do nosso estado e temos grandes parcerias. Muitos dos nossos programas da agricultura são ligados diretamente com o cooperativismo catarinense. E nós pretendemos continuar e ampliar a nossa relação, que vai desde programas de distribuição de milho, calcário, kit forrageiro. Agora nós estamos avançando também com o programa Armazenar, que já existia, mas com uma nova roupagem, ampliando a capacidade de armazenamento, não só de grãos. Nós temos a questão da maçã hoje aqui no nosso estado. O pequeno produtor não tem onde armazenar o seu produto. Então ele acaba colhendo e vendendo pelo preço que o mercado dita. Outro fator que preocupa também no aspecto grãos é sobre o milho, que nós não somos autossuficientes na produção de milho, estamos importando milho até do Mato Grosso, com um custo de transporte às vezes superior ao valor do produto e por problema também de armazenagem, nós estamos enfrentando séria dificuldade com esse grão milho. Agora você imagina, me permita até te interromper para não perder a linha de raciocínio, nós temos um déficit hoje na casa de 1,5 milhão de toneladas anualmente para abastecer o nosso setor produtivo. Mas só a Secretaria da Agricultura, com os nossos programas, fruto da boa parceria que temos com o cooperativismo, com o milho de qualidade que nós distribuímos no nosso estado, são sementes das mais variáveis, é a opção do produtor. Só com este milho do programa da Secretaria, nós vamos colher na futura safra algo próximo de 1.600.000 toneladas do nosso programa. Fora aquilo que é iniciativa privada, que as cooperativas conseguem produzir. Veja, se a Secretaria não tivesse esse programa, teríamos talvez 800, 900 mil toneladas a menos de milho sendo produzido. Então, com tudo isso que se faz, ainda se tem um déficit superior a 1 milhão de toneladas ano para poder manter o setor produtivo em pé, o que encarece, de certa forma, a produção, a criação de suíno, das aves e, obviamente, o produtor acaba pagando caro por isso. Eu queria que o secretário explicasse para os nossos telespectadores qual é a dimensão desse projeto Terra Boa, do programa Terra Boa, de calcário e semente de milho, que ameniza um pouco essa situação de déficit que nós temos. É que quando se fala do programa Terra Boa, as pessoas não têm ideia do que é isso. É um programa muito completo, inclusive nós estamos desenhando uma nova roupagem para que o nosso cidadão entenda melhor o que é que o Estado faz. Veja você, quando a gente fala do milho e do calcário que o Estado distribui, estamos agora definindo com o governador a possibilidade de no futuro nós pagarmos o frete do calcário também. Não basta trazermos o calcário gratuitamente para o pequeno produtor. Já estamos criando uma possibilidade de pagamento do frete para permitir que o produtor de pequeno porte realmente consiga fazer a correção da sua propriedade. Secretário, eu gostaria que o senhor falasse a respeito do Microbacias, que tem o apoio do Banco Mundial e que é um dos melhores projetos voltados para a promoção da agricultura familiar. Olha, se falando desse novo... Aliás, não é que seja novo, ele foi inscrito no passado, autorizado e assinado, mas ele será implantado agora no presente. Então você soma o denominado Microbacias e hoje ele tem uma concepção de SC Rural, foi assinado o contrato desta forma. Somando os programas de agricultura que nós estamos lançando, que são paralelos, nós fizemos uma avaliação que o Estado vai investir em 4 anos do governo de Raimundo Colombo, 500 milhões de reais direto no produtor rural. Esse recurso que vem do Microbacias, do SC Rural, ele é dinheiro do povo catarinense. É um recurso de financiamento, mas que vai ser pago. O Estado vai pagar essa conta, ele não vem de graça e nem a fundo perdido. Então, o que prevê esse projeto, que eu acho que é espetacular? A construção de 500 novos empreendimentos rurais. São pequenos empreendimentos familiares em localidades definidas pelo projeto que permita agregar valor entre as famílias. Agora, o que nós determinamos aqui dentro da Secretaria? Primeiro, está expressamente proibido construir uma agroindústria sem fazer pesquisa de mercado. Saber se aquele empreendimento tem vida. A partir do momento que os nossos técnicos da IPAGRE, que estão ligados diretamente ao programa, definirem o empreendimento, nós já temos que estar linkado ao mercado.
Nós temos que ter a gestão do empreendimento também. Então, são 500 novos empreendimentos que oscilam até R$300 mil cada um desses investimentos, além de recuperação de vias que dá acesso a esses empreendimentos. Então, eu acredito que a partir da implantação deste programa definido pelo governo do Estado, junto com o Banco Mundial, até porque não pode ser um programa que termine no dia que cessa o repasse de recursos. Ele tem que ser duradouro. Após o término, ele tem que ter vida. Secretário, o senhor fez uma referência à EPAGRE, que juntamente com a SIDASC, são duas entidades de excelência de Santa Catarina, haja vista a qualificação do seu corpo técnico. Não obstante, as duas entidades, para o grande público e os agricultores, ainda há uma certa confusão nas suas atribuições. Eu queria que o secretário falasse o que compete cada uma dessas entidades e o que o senhor pretende fazer no sentido de unificar as ações de dois órgãos que são importantes para a agricultura e pecuária de Santa Catarina. Olha, nós temos um bom problema nessa estrutura. Quando você tem um time com dois craques, é muito difícil você administrar esses dois, porque um praticamente, de certa forma, se considera melhor que o outro. E essa é a situação que nós temos no Estado. A EPAGRE hoje é uma empresa premiada no Brasil como uma das melhores no quesito de pesquisa. A SIDASC, ela tem um mérito extraordinário e a grande responsável por dar o título a Santa Catarina de livre de febre aftosa sem vacinação. É um mérito que nós não podemos tirar hipótese alguma desta equipe qualificada, dos secretários que me antecederam, até porque quando assumi esse selo, esse título nós já temos, então nós temos aqui que admitir e evidentemente que poder elogiar a atitude daqueles que me antecederam. Eu me lembro na época, quando se discutia vacina ou não, na época a coragem do secretário da Agricultura em não vacinar o rebanho. Porque houve pressão, teve gente que trancou estrada, teve gente que fez protestos, queriam que o Estado vacinasse. Então, numa coragem de decisão de governo, à época, permitiu que hoje nós continuássemos livres de febre aftosa sem vacinação. E fruto disso também, graças a esse título, nós estamos lançando um outro programa tão importante quanto esse, que é a erradicação da brucelose, que é um outro problema que temos, mas que não afeta o mercado internacional. Ele não nos prejudica. O que ele prejudica diretamente é o produtor rural. É a família que tem 3, 4, 10 ou 15 vacas de leite, que em dado momento tem que ser eliminado o rebanho em virtude da brucelose. Por isso, vamos lançar o programa de erradicação da brucelose em Santa Catarina, com vacinação por adesão por parte do proprietário. Outro desafio que Santa Catarina enfrenta e pretende superar é no que diz respeito à produção do leite. Quer dizer, haja visto o esforço do governo do Estado, em parceria ou em visitas ou missões técnicas à Nova Zelândia, que é uma referência mundial na produção de leite, aumentando a produtividade com a qualificação da pastagem. O que a Secretaria da Agricultura de Santa Catarina está fazendo nesse sentido, secretário? Nós temos um programa chamado Kit Forrageiro. Ele distribui para o produtor rural através da EPAGRE, junto com as Secretarias Municipais de Agricultura, nós distribuímos a semente de pastagem de diversas variedades, que isso permite ao produtor fazer uma semeadura, um cultivo aí na ordem de 2 hectares por propriedade, que é o suficiente para o pequeno produtor ter esta condição de um melhor alimento para o seu rebanho. Junto com o milho que nós distribuímos, obviamente, ele pode também, aí que fica o levantamento, mais de 80% do milho produzido dos nossos programas, eles vêm, obviamente, para fazer a silagem. Com o kit forrageiro que nós já ampliamos esse ano, pretendemos dar sequência a este investimento que é muito bom, de resultado prático e objetivo. Nós acreditamos que Santa Catarina hoje, que é o 5º produtor de leite do Brasil, nós pretendemos já no próximo ano avançarmos para o 4º. Então eu creio que deste para o ano que vem nós teremos índices extraordinariamente positivos, que permitem não só aumentar o rebanho do leite, o rebanho bovino leiteiro e a quantidade do leite produzido, mas permite a atração de novos investimentos para o Estado. Nós estamos agora prestes a inaugurar uma nova indústria no oeste catarinense que vai produzir, vai consumir 1 milhão e 200 mil litros de leite por dia. Já temos a Aurora, que recentemente inaugurou a Aurolate no oeste também, que hoje produz mais de 1 milhão de litros de leite, ela consome para fazer os seus produtos. Secretário, outro componente fundamental para a qualificação da produção agrícola são os fertilizantes, é o fertilizante. A FECOAGRO, que é a federação que congrega cooperativas do ramo agropecuário, instalou em São Francisco do Sul uma unidade misturadora de fertilizante visando exatamente baratear o custo para o pequeno produtor.
Por que lá em São Francisco do Sul? Pela proximidade com o porto. Só que, na realidade, esta relação não tem favorecido, porque está havendo atrasos e preferências do porto em desembaraçar outros produtos e de outras empresas. E o secretário esteve intermediando esse impasse lá em São Francisco. O que é que o senhor pode dizer a respeito dessa situação? Na verdade, esse impasse ele surge devido à movimentação elevada do porto. O tamanho do porto é menor, é um tamanho reduzido, mas o volume de negócios que por lá passa é um volume elevado de produtos que vêm do mundo inteiro. Então, quando nós estivemos lá, a pedido da FECOAGRO, fizemos uma bela reunião, um bom diálogo, uma boa conversa, creio que encontramos a solução do problema. Primeiro, os investimentos que estão sendo feitos no porto. Segundo, com os operadores do porto, além da superintendência muito bem colocada, muito bem administrado, nós entramos num entendimento de que os navios que chegarem ao porto para trazer os seus insumos para a indústria de fertilizantes da FECOAGRO, que está localizada próximo ao Porto de São Francisco, terão prioridade. O que muda isso para o telespectador? Mas por que muda essa prioridade? É porque quanto mais tempo o navio ficar atracado, mais se paga por ele. O ano passado, por exemplo, a FECOAGRO teve uma despesa de US$ 1,5 milhão aproximadamente. Mas para onde vai esse custo? Vai para a produção. Quem paga a conta é o produtor no final. Então, com essa expectativa de ser mais ágil o descarregamento dos navios, nós temos dois ingredientes importantes. O primeiro, economicidade. Segundo, tempo. E por falar em demora, outra fila que nós temos no estado refere-se ao GTA, que é a Guia de Transporte Animal. Que ações o governo está desenvolvendo nesse sentido, secretário? Olha, quando Santa Catarina aderiu ao rastreamento animal, principalmente o bovino, porque o suíno nós já estamos devidamente organizados com o Guia de Transporte Animal, não há problema em suínos e aves. E o rastreamento bovino é que deu problema. Nós somos o líder no Brasil, o primeiro estado a colocar o projeto em prática, só que o problema gerado hoje é que o nosso sistema é um pouco lento e hoje o produtor tem que ir até o escritório da SIDASC para poder retirar sua guia de transporte animal, o que está dando um transtorno fora do normal em Santa Catarina. Então, o que se pretende com o GTA? Nós, a partir do meio desse ano, vamos permitir que o produtor faça a emissão da sua guia em casa, pelo seu computador, sem a necessidade de ir até o escritório da SIDASC. Então, essa será uma ação de um estado de vanguarda que não pode ser um estado atrasado num processo que pode ser tão simples desde que se tenha as condições necessárias. Então, isso já é uma nova solução para o Guia de Transporte Animal a partir do segundo semestre desse ano. Secretário, outra situação que impacta na vida do pequeno produtor rural é o serviço de inspeção dos produtos de origem animal ou vegetal. Quer dizer, já existe a possibilidade do produtor de Santa Catarina, com certificado estadual, vender seus produtos em todo o território catarinense? Na verdade, é um projeto lançado pelo governo federal, que ele é muito contestado, ele não é tão simples quanto se divulga. Quando o governo lançou o SUASA, dizendo, olha, com apenas uma inspeção, o queijo de qualidade que você produz na sua comunidade, você poderá vender no Brasil inteiro, não é verdade. Até porque o que ocorre com o SUASA? O SUASA permite ser uma inspeção única, mas o produtor tem que se adequar à realidade nacional. Então, ele tem que investir no seu empreendimento. Nós cadastramos, aliás, a Secretaria cadastrou ano passado, de todos os empreendimentos de Santa Catarina, apenas 20 estão cadastrados para poder avançar para o SUASA, dos quais boa parte não vão conseguir devido aos investimentos que é necessário. Mas nós estamos cumprindo a nossa missão. Aderimos ao sistema, permite-se que o produtor adeque o seu empreendimento para poder comercializar os seus produtos fora do nosso estado. Secretário, o que é que o senhor projeta para o futuro do setor agropecuário de Santa Catarina? Olha, a nossa missão aqui dentro do governo, e até por isso o governador Raimundo Colombo nos convidou para que aqui viéssemos, e a pergunta era, mas o secretário, o que ele tem a ver com a agricultura? É bem verdade, eu não sou um produtor rural, a minha missão é ser gestor da pasta. Então, o que nós estamos projetando, prioritariamente, é combater o êxodo rural com políticas públicas sérias e eficientes, com programas inovadores que permitam aumentar a renda do produtor rural e dar sequência a esse projeto de outros secretários que por aqui passaram e todos qualificadíssimos, cumpriram a sua missão, mas a minha, neste momento, nesses 4 anos, de governo Raimundo Colombo, é contar para Santa Catarina o tanto e o quanto que se trabalha dentro dessa estrutura e com a equipe capaz e técnica que temos, tanto na EPAGRE quanto na SIDASC. Eu creio que nós vamos entregar o Estado um pouco melhor do que pegamos.
É a nossa missão, é a nossa obrigação. Secretário, obrigado pela sua participação.